Graça e paz, queridos. Chegou a hora de mais um vídeo. Por isso, abra sua Bíblia, pois estamos todos juntos no Teologia Sincera. Sou cristão e gostaria muito de fazer uma tatuagem. Será que posso? No vídeo de hoje, vamos entender um pouco sobre isso. No livro de Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 28, nós encontramos uma proibição muito clara da parte de Deus acerca de marcar o corpo. Só que sendo honesto, sendo sincero, fazendo uma hermenêutica sincera, nós conseguimos entender que o marcar o corpo, que está registrado no livro de Levítico, era uma prática que estava dentro do culto pagão, correto? Então eles marcavam o corpo. Mas por que eles faziam isso? Porque isso fazia parte do culto pagão. Então, acredito que este texto fica meio complicado para dizer que um cristão não pode fazer tatuagem, porque, como eu disse, esse texto ele está dentro de uma prática que era feita em um culto pagão. Então hoje, se um cristão ele vai fazer uma tatuagem, ele não se enquadra dentro do texto de Levítico, porque ele não está cultuando a outro Deus. A marca que ele está fazendo no corpo, ela não está relacionada à adoração a outros deuses. Então fica difícil usar o texto de Levítico para dizer que o cristão não pode fazer tatuagem, correto? E nós não encontramos nenhum outro texto na Bíblia que seja claro acerca de um cristão marcar o corpo. Nós não encontramos. Mas nós conseguimos entender algumas coisas se nós analisarmos alguns outros textos. Nós conseguimos chegar a uma conclusão bem interessante e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. É bem verdade que nos dias de hoje ficou bem complicado, porque os cristãos estão cada vez mais andando na linha, andando no limite do que não é pecado e do que é pecado. Então eu fico procurando coisas e se a Bíblia não diz, então eu vou fazer porque eu ando na linha, eu ando no limite. E é meio complicado porque nós temos aí alguns pseudos cristãos, gospels, né, que fazem tatuagens, se tatuam e saem aí nas redes sociais, são pessoas influentes e dizendo que não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, o corpo é meu e Deus não está preocupado com isso. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque existem líderes de grandes denominações que se tatuaram, entendeu? Porque viram que levantaram a bandeira de ganhar os jovens e de fato são muitos jovens que esses líderes lideram e eles viram que se não o fizessem, acabariam perdendo pessoas e perdendo financeiramente. Então, próprios líderes de grandes denominações tatuaram seus próprios corpos. Então fica difícil. E aí, como é que faz? Um cristão ele pode fazer uma tatuagem? Eu deixo para você duas perguntas. Eu já disse aqui que, biblicamente falando, diretamente, especificamente, tatuagem, fica difícil dizer que você não pode, correto? Mas eu vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: o que te motiva a fazer uma tatuagem? Por que que você faz? Por que que você quer fazer? Correto? Qual é a motivação que vai te levar a fazer uma tatuagem? E a segunda pergunta é: quem é o dono do corpo que será tatuado? Quem é o dono do corpo que você pretende marcar? Você é o dono do corpo? Porque se você pretende marcar um corpo,
você precisa da autorização daquele que é dono do corpo, correto? Você não vai tatuar e não vai marcar um corpo sem a permissão do dono, do proprietário do corpo, correto? Então fica essas duas perguntas. Por quê? Porque a motivação, ela é muito importante. A motivação, ela é extremamente importante. Sabe por quê? Porque em algumas outras situações, saindo da questão da tatuagem, por exemplo, a motivação para Deus vale muito mais do que a sua ação, sabia? Por exemplo, vamos entrar na questão de trabalhar na obra. Por que você trabalha na obra de Deus? O que te leva a trabalhar na obra de Deus? É porque você de fato ama a Deus, de fato você ama o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, ou porque isso vai trazer para você uma satisfação pessoal, ou porque alguém está te olhando e você precisa manter a postura, você precisa manter aquela aparência, ou porque o seu líder mandou. Por que você faz? Isso é muito importante. Oferta. Por que você oferta na casa de Deus? Porque você ama? Que te motiva? Porque você entende que o reino precisa expandir? Ou porque você acha que você oferta e você vai ganhar muito mais de volta? Porque você só faz isso pensando naquilo que vai retornar para você. Então, a motivação ela é muito importante. E na tatuagem não é diferente. Por quê? O que te motiva a fazer? O que te leva a fazer? Porque aquele grupo do Meu Corpo, Minhas Regras, acreditam que fazer isso é ser livre. Então, uma pessoa que ela se diz cristã, ela entende que eu sou livre, eu sou liberto, eu posso fazer o que eu quero, mas na verdade não. Na verdade isso não é liberdade. Na verdade isso é estar preso, isso é ser refém das suas próprias vontades. Você não consegue renunciar nem às suas próprias vontades e por isso você faz. Então a sua motivação está errada. Então é muito complicado. A segunda pergunta que eu te fiz é: quem é o dono do corpo que você pretende tatuar? Aqui é o ponto mais importante e nós vamos começar a trabalhar com versículos bíblicos. O livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso 19 e o verso 20, está escrito assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a pergunta, olha o finalzinho. Vou colocar mais uma vez na tela para você. Entenda, olha o que diz. E que não sois de vós mesmos. Olha o versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o que está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que o vosso corpo, ele não é mais seu. Se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão genuíno, então você foi comprado no dia da sua conversão. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, vai dizer que nós fomos resgatados e não a preço de prata ou ouro, mas a preço do sangue do Cordeiro de Deus. Então entenda uma coisa, no dia da sua conversão, você era um escravo, o seu corpo pertencia ao inimigo das nossas almas, correto? Você estava
preso no pecado. Mas no dia da sua conversão, Jesus lá na cruz, ele te comprou a preço de sangue. Então, quando você se converte, o seu corpo, ele é resgatado. Jesus, ele passa a ser o dono do seu corpo. Deus, ele passa a ser o proprietário do seu corpo. Então agora, se você é um cristão verdadeiro, o seu corpo não pertence a você. O seu corpo, ele foi comprado. É o que está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 19 e 20. O nosso corpo, ele foi comprado a preço de sangue. E esse corpo, ele não mais pertence a mim. Ele agora pertence a Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Você já perguntou para o dono do seu corpo se ele permite que você marque de uma forma que não tem mais volta esse corpo? Porque você está pensando, o corpo é meu. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Mas se o corpo, ele é seu, se você é da galera do meu corpo, minhas regras, então você não é um cristão genuíno. Porque se você for um cristão verdadeiro, se você de fato é um cristão, o seu corpo não é mais seu. Você foi comprado a preço de sangue. O dono deste corpo é Deus. Então você precisa perguntar para Deus se ele autoriza que você faça uma tatuagem. Aí entra na motivação. Por que você vai tatuar? Por quê? Porque você quer satisfazer uma vontade que é sua. Deus não tem nada a ver com isso. Você não vai evangelizar ninguém com uma tatuagem. Você não vai escrever na sua testa que Jesus é o único Salvador. Você não vai fazer isso. Você vai fazer uma tatuagem para satisfazer a sua vontade. Só que você está marcando um corpo que não é seu. Um corpo que pertence a Deus. E aí, o que você acha? Você acha que Deus autoriza você marcar um corpo que ele comprou a preço de sangue na cruz do Calvário, mas essa tatuagem só vai satisfazer o seu ego, a sua vontade? E aí, o que você acha? Você acha que Deus vai permitir que você faça isso com o templo que o Espírito Santo habita, com o corpo que ele comprou na cruz do Calvário a preço de sangue? O que você acha? Você acha que Deus autoriza? Então, se não encontramos um versículo muito claro para dizer especificamente que você não pode tatuar, eu deixo para você essas duas perguntas. Primeiro, o que está te motivando a fazer uma tatuagem? A segunda, você já perguntou para o dono do corpo se ele autoriza você a fazer uma tatuagem? Então é muito claro aqui, querido. Se o seu corpo pertence a você, se você é o dono, você não é um cristão genuíno. Porque se você é um cristão genuíno, o seu corpo não pertence mais a você. O seu corpo pertence a Deus. E se o seu corpo pertence a Deus, você precisa respeitar as regras de Deus. Você precisa se submeter às regras que Deus determinou. Porque se ele comprou o corpo é dele e é ele quem determina o que você pode ou não fazer com este corpo. Deus os abençoe. Eu deixo esse vídeo para vocês, deixo essa reflexão, que você possa pensar acerca disso e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos, deixe o like, ative aí os sininhos da notificação e que possa deixar sugestão para vídeos que nós estaremos aqui com um grande prazer de gravar para vocês. Então, Deus nos abençoe grandemente. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Até o próximo vídeo.